Você já se perguntou como o mal entrou no mundo? No próximo minuto, você descobrirá segredos surpreendentes sobre a queda de Satanás, o anjo que desafiou Deus. Este ser, outrora perfeito e glorioso, se transformou no símbolo do orgulho e da rebelião. Descubra como sua busca por poder provocou uma das maiores guerras espirituais da história. Fique conosco e desvende mistérios que irão mudar sua visão sobre bem e mal. Não perca. A verdade revelada começa agora. De onde surgiu o primeiro desejo maligno de Satanás? Originalmente, Deus o formou como um anjo e criou todos os anjos por meio do ministério de seu Filho, o Senhor Jesus. Não existe criatura que ele não tenha criado, como nos diz João no capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas e vieram à existência por meio dele. E sem ele, nem mesmo uma única coisa que existe teria sido feita. Contudo, Deus, por ser santo, não pode estar diretamente envolvido na criação do mal. Daí, tanto pela razão quanto pela Bíblia, fica claro que todos os anjos foram criados em um estado de santidade e que cada anjo é uma criação direta de Deus. Quando Satanás se rebelou contra Deus, ele não só atraiu a ira divina para si, mas também convenceu alguns anjos a se voltarem contra Deus junto com ele. Estima-se que 1/3 dos anjos tenha seguido Satanás. Nesse momento, Satanás e seus anjos se tornaram verdadeiramente malignos e hostis contra Deus, seus planos e a humanidade que ele criou. Os capítulos 28 de Ezequiel, versículos 12 a 19, e 14 de Isaías, versículos 12 a 17, são passagens importantes que geralmente são associadas ao estado original e à queda de Satanás. Em Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 17, lê-se: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora. Tu que enfraqueceste as nações, foste abatido ao chão. Mas dizias em teu coração: Subirei ao céu, vou elevar meu trono acima das estrelas de Deus. Sentarei no monte da Assembleia, nas extremidades do norte. Ascenderei acima das alturas das nuvens. Farei de mim mesmo semelhante ao Altíssimo. Mas na realidade, serás rebaixado ao Sheol, às profundezas da cova, ao reino dos mortos. Aqueles que te virem ficarão a contemplar, refletindo. Esse é o homem que fez a terra tremer, que abalou reinos, que transformou o mundo em um deserto e derrubou suas cidades, que não permitiu que seus prisioneiros retornassem para casa. Antes de sua queda, Satanás parece ter desfrutado dos mais altos níveis de poder e prestígio jamais concedidos a uma criatura. Primeiro, sua natureza. Satanás pertence à classe dos querubins, seres angelicais que provavelmente são da mais elevada classe e ordem. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, lemos: Tu eras o querubim ungido que cobre e protege. Eu te coloquei lá. Estavas no santo monte de Deus. Andavas entre as pedras de fogo, joias cintilantes. E no versículo 12 do mesmo capítulo: Filho do homem, entoe um lamento pelo rei de Tiro e diga-lhe: Assim diz o Senhor Deus, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. As expressões selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza indicam que ele era superior a todos os outros seres vivos em inteligência e atração física. A linguagem figurativa deste verso fala de sua esquisita perfeição. Segundo, a posição de Satanás. Ele não era apenas um líder ungido, mas também era chamado de querubim da guarda, uma referência que pode indicar seu papel como guardião, uma espécie de honra e proclamador da majestade e santidade de Deus. Terceiro, a habitação. Ele parece ter estado na presença de Deus, já que andava entre as pedras de fogo. Em Ezequiel, capítulos 28, versículos 13 a 16, descreve-se: Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura.
o rubi, a topázio e o diamante, o berilo, o ônix e o jaspe, o lápis-lazuli, a turquesa e a esmeralda e o ouro. A obra dos teus engastes e dos teus encaixes estava em ti, preparada no dia em que foste criado. Tu eras o querubim ungido que cobre e protege, e eu te coloquei ali. Estavas no santo monte de Deus, andavas entre as pedras de fogo, joias cintilantes. Eras íntegro nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela abundância do teu comércio, encheste teu interior de violência e pecaste. Por isso, fui lançado fora, como coisa profana do monte de Deus, e te destruí, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. Quarto, a perfeição. Esta frase resume suas qualidades pessoais e morais. Ele tinha o selo da perfeição e era perfeito em beleza. Ele era perfeito e irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até cometer seu primeiro pecado. O anjo era cheio de sabedoria e belo, como tudo o que Deus criou. Esse anjo era impecável desde o início e, além disso, era particularmente atraente. Querubins e serafins parecem ser seres celestiais supremos. Todos esses aspectos indicam que esta pessoa tinha a maior hierarquia entre todos os seres criados no universo. O anjo estava no Monte Santo de Deus, uma referência à glória visível de Deus e ao lugar onde ele habita. Este anjo estava muito próximo do Senhor. Também caminhava entre as pedras de fogo. A origem da perversão é um mistério. Deus apenas diz que a iniquidade foi encontrada nele. A melhor pista sobre o que aconteceu na mente de Satanás está em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Teu coração se ensoberbeceu por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Eu te lancei por terra. Eu te expus perante os reis para que te contemplem. Sua natureza orgulhosa e a obsessão consigo mesmo constituíram seu pecado. Meditando sobre a beleza que Deus lhe concedeu, ficou mesmerizado por si mesmo e tomado pelo orgulho. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus diz: Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. O contexto destas palavras é o retorno dos 70 discípulos que Jesus enviou para evangelizar e preparar seu caminho para Jerusalém. Quando os 70 voltaram de sua missão, ficaram maravilhados ao aprender que até os demônios se submeteram a eles, conforme Lucas, capítulos 10, versículos 17 e 18. Os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus lhes respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. As palavras de Jesus são um alerta contra o orgulho, como se ele estivesse dizendo: sim, vocês estão exultantes, porque até os demônios se submeteram a vocês. Mas lembrem-se de que o orgulho é o pecado que origina todos os outros. O excesso de arrogância provocou a queda de Lúcifer da graça e sua expulsão do céu. Tenham cuidado para evitar esse perigo potencial. Lúcifer se exaltou por causa do seu orgulho, então Deus o removeu de sua posição original no céu. Como é dito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Ele não deve ser um novato, para que não se torne arrogante e caia na mesma condenação que o diabo sofreu por sua arrogância e orgulho. O pecado explora as bênçãos de Deus para seu próprio benefício. Lúcifer também levou outros anjos a se desviarem do caminho que Deus havia traçado para eles. Em Ezequiel, capítulos 28, versículos 18 e 19, está escrito: Profanaste teus santuários pela grande quantidade dos teus pecados e pela enormidade da tua culpa, pela injustiça do teu comércio. Por isso, fiz surgir um fogo do teu meio que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, à vista de todos os que te observam. Todos os povos e nações que te conheciam ficaram horrorizados contigo.
chegaste a um fim horrível e espantoso e deixarás de existir. As palavras comércio e injustiça podem se referir ao ato de atrair um grande grupo de anjos para sua causa maligna. Seu habitat também foi profanado pelo seu pecado. Acusação e punimento. Devido ao pecado de arrogância e violência de Satanás, Deus o expulsou de sua posição privilegiada perto do trono de Deus, fora do monte de Deus. Pode ser que ele tenha sido lançado à terra após seu pecado original, como lemos na Bíblia. Eu te lancei por terra. Assim, Deus o acusou de uma rebelião flagrante e infundada e o expulsou de sua companhia. Sua maior punição é o lago de fogo. Cristo disse em Mateus, capítulo 25, versículo 41, então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Sua queda foi contra Deus, mas ele continua a exercer tirania sobre as pessoas. Seu destino está selado, mas somente no julgamento final ele será confinado ao lago de fogo. O pecado básico de Satanás parece ser o orgulho, como já notamos em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Paulo especificamente identifica o orgulho ou a arrogância como a razão para a condenação sofrida pelo diabo, em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Teu coração se ensoberbeceu por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Eu te lancei por terra. Eu te expus perante os reis para que te contemplem. Isaías ilustra seu orgulho expresso em rebelião determinada. Observe as 5 ocorrências de eu farei, nos versículos 13 e 14. Agora, uma breve pausa para um aviso. O e-book Descubra a Vida Abundante com Prosperidade Espiritual em Deus. Supere desafios espirituais e alcance uma vida cheia de abundância. Este e-book, que está nos comentários, é um guia que revela segredos atemporais para transformar sua espiritualidade e prosperidade. Adquira agora e comece sua jornada de transformação. Link no comentário fixado. Agora, voltamos para nosso estudo da palavra. Expressão do pecado. As 5 declarações de eu farei expressam especificamente a autoafirmação e a rebelião de Satanás. Esses comentários são provavelmente retrospectivas de seus objetivos iniciais em sua situação original, pouco antes de ser expulso da presença de Deus. Isso parece se adequar à acusação, provavelmente feita por Deus, no versículo 13. Mas disseste em teu coração. As 5 afirmações falam da aspiração de Satanás em ascender acima da esfera na qual foi criado e posicionado quando foi trazido à existência. Ele declarou sua própria vontade contra a vontade benevolente do Altíssimo. Número 1. Eu subirei ao céu. Como Satanás tinha acesso à própria presença de Deus como o principal querubim, essa afirmação não significa que ele visitaria, mas que residiria lá. Isso indica que ele buscava morar no local de habitação de Deus e provavelmente desejava ser reconhecido em um nível igual ao de Deus. Número 2. Eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. As estrelas, como vimos, são referências aos anjos. Número 3. Eu me assentarei no monte da Assembleia. De acordo com Isaías, capítulo 2, versículo 2, e Salmos, capítulo 48, versículo 2, o Monte da Assembleia é um centro da administração do reino de Deus e parece associado ao governo terreno do Messias a partir de Jerusalém. Satanás também buscaria então governar sobre os assuntos. Número 4. Eu subirei acima das alturas das nuvens. Lúcifer possuía uma magnífica glória dentro de si, que era um reflexo de seu Criador. Agora, porém, ele ansiava por uma glória maior ou equiparada à de Deus. Número 5. Eu me farei semelhante ao Altíssimo. Este é o ápice de todos os atos anteriores de autoafirmação e rebelião contra Deus.
Por que, dentre todos os títulos que Deus possui, Lúcifer escolheria este para si mesmo? Dois aspectos são importantes de se notar. Primeiro, Satanás não queria ser diferente de Deus. Ele admirava o poder e a autoridade de Deus e os desejava para si mesmo. Ele preferiria usurpar a autoridade de Deus a se submeter a ela, pois ninguém pode ser como Deus e ainda permitir que Deus seja Deus, já que não há ninguém como Ele. Deus não compartilhará sua glória ou posição com mais ninguém. Segundo, Satanás almejava ser semelhante a Deus, principalmente em termos de autoridade e controle, com a intenção de substituir Deus, mas acabou sendo um impostor, não um substituto. Com a rebelião, veio uma mudança de personalidade. Toda a santidade que ele havia derivado de seu Criador foi perdida, e a corrupção tomou seu lugar. Mesmo em reflexão, ele não poderia mais ser como Deus, conforme Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Isaías, capítulo 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Isaías, capítulo 45, versículos 5 e 6. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascer até o pôr do sol, que não há outro além de mim. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías, capítulo 45, versículos 21 a 33. Apresentai a vossa causa, diz o Senhor, trazei as vossas provas, diz o Rei de Jacó. Deixem-nos anunciar e apresentar juntos as evidências de que foram avisados do surgimento e da conquista de Ciro muito antes de acontecer. Quem o declarou desde o princípio? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Por várias razões, o pecado de Satanás é particularmente atroz. Número 1. Não havia exemplo anterior, marcando o início de uma revolta contra o Santíssimo Deus. Número 2. Quando foi criado, era belo e perfeito, sem nada faltando. Número 3. O mais alto nível de sabedoria que possuía lançava mais luz e compreensão sobre a glória e a bondade de Deus, contra quem ele pecou. Número 4. Por ter uma posição elevada, Deus lhe concedeu o prazer de realizar um serviço importante. Número 5. Por ser perfeito e santo, teve o privilégio de ter uma comunhão íntima com Deus. Lucifer, a estrela da manhã, filho da alvorada, que brilhava com a luz santa de Deus, tornou-se Satanás, o opositor de tudo o que Deus é. Satanás reteve parte de sua dignidade, apesar de ser expulso de sua posição exaltada. O trecho implica que sua influência e poder ainda eram sentidos. Até mesmo Miguel, o arcanjo, não se atreveu a proferir contra ele um juízo difamatório. O julgamento de Deus teve que vir em sua retidão moral contra um pecado tão grande. Ele será lançado no Sheol, nos recessos da cova, assim como todos os que o seguem. Isaías, capítulo 14, versículo 15. Mas de fato serás levado para o Sheol, aos recônditos da cova, a região dos mortos. Isaías capítulo 24, versículos 21 e 22. E acontecerá naquele dia que o Senhor visitará e punirá o exército do alto, os anjos caídos do céu e os reis da terra sobre a terra. Eles serão ajuntados como prisioneiros são ajuntados no calabouço. Serão encerrados na prisão e depois de muitos dias serão visitados e punidos. O momento da queda de Satanás. Não há uma revelação clara sobre quando Satanás caiu, mas existem limites de tempo que podemos deduzir das evidências bíblicas. Se assumirmos que os anjos faziam parte da criação em Gênesis 1, versículo 1, então a queda deles ocorreu após esse ponto.
Em Gênesis capítulo 1, versículo 31 está escrito: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. No entanto, é possível que os anjos existissem antes da criação dos céus e da terra. Os anjos estavam presentes quando Deus lançou os fundamentos da terra e estabeleceu suas medidas, pois as estrelas da manhã cantavam juntas, e todos os filhos de Deus, anjos, gritavam de alegria naquele tempo, conforme Jó, capítulo 38, versículo 7. Quando as estrelas da manhã juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Todos os anjos se alegraram com Deus nisso. Então, em algum momento após a criação original dos céus e da terra, que era muito boa, Satanás e seus anjos caíram. Satanás certamente caiu antes de Gênesis capítulo 3, onde a tentação de Adão e Eva foi registrada. Ele caiu antes do homem, mas se foi antes ou depois da criação do homem é desconhecido. A queda de Satanás com os anjos. A Bíblia deixa claro que Satanás tem anjos que obedecem aos seus comandos e lutam por suas causas, como em Mateus capítulo 12, versículos 24 a 26. Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Esse homem expulsa demônios apenas com a ajuda de Belzebu, o príncipe dos demônios. Conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes disse: Todo reino dividido contra si mesmo está em ruínas, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma permanecerá. Se Satanás expulsa Satanás, ou seja, seus demônios, ele se dividiu e desuniu. Como então seu reino subsistirá? Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram. Na sua revolta inicial contra Deus, Satanás solicitou o apoio deles. A frase, a iniquidade do teu comércio, poderia se referir a Satanás vendendo sua causa rebelde a outros anjos, o que se encaixa em seu plano de governar sobre os anjos em Isaías, capítulo 14, versículo 13. Após ter seduzido esses anjos, não havia mais volta para eles. Estavam condenados a uma vida de degradação moral. É possível que até 1/3 de todos os anjos existentes tenha seguido Satanás em sua rebelião. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. E sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho assim que nascesse. As pessoas naturalmente se perguntam por que um Deus bom e poderoso permitiria a queda de Satanás e seus anjos. Isso trouxe o pecado ao universo, afetando anjos e toda a humanidade. Devemos lembrar que a mesma Bíblia que registra o início e a continuidade do mal, também apresenta Deus como alguém que é santo, justo e perfeito em todos os seus caminhos. Em cujos olhos o pecado é extremamente perverso e digno de julgamento. Ele não poderia e não promoveu nem perpetuou o pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Que ninguém diga quando for tentado: Estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. A tentação não provém de Deus, mas de nossas próprias falhas. Ao mesmo tempo, a Bíblia retrata Deus como onipotente e soberano, tendo controle total sobre tudo e sem competidores. Isaías, capítulo 41, versículo 4. Quem realizou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, sou o primeiro e com os últimos. Eu sou Ele. Isaías, capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Por fim,
Deus punirá eternamente os malfeitores no lago de fogo e eliminará a presença do pecado do universo para sempre, quando ele fizer todas as coisas novas. Apocalipse, capítulo 20, versículos 10 a 15. O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. O lago de fogo representa a separação eterna de Deus. Se o nome de alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. Satanás não era um anjo comum. Ele era um querubim guardião e ungido. Lúcifer estava no meio do fogo de Deus no passado eterno. Como o anjo de mais alta patente, ele estava na presença de Deus e liderava todo o coro angélico em louvor e serviço a Yahweh. Então, como poderia o mal ser encontrado em um anjo de tão alta patente? Porque Deus deu a este ser perfeito a capacidade de escolher, isto é, servi-lo voluntariamente em vez de por obrigação. Deus não obrigaria Lúcifer a adorá-lo, pois prefere um culto voluntário. E Lúcifer escolheu se rebelar contra Deus e usurpar sua autoridade. Como resultado de sua rebelião, ele foi expulso pela graça de Deus do céu e lançado na terra. Por isso, um dia ele será julgado e lançado no lago de fogo e enxofre, atormentado dia e noite para sempre. O inferno foi criado para Satanás e os anjos que se juntaram a ele na rebelião. As pessoas vão para o inferno porque também escolhem se juntar a Satanás em sua rebelião contra Deus, recusando aceitar a salvação de Deus em Cristo. Até sua queda, o anjo era perfeito em todos os sentidos. Sua perfeição é enfatizada mais uma vez. Por causa de sua beleza, o anjo se encheu de orgulho. Devemos entender que Satanás é um ser criado, não um Deus mau equivalente, e ele não possui onipotência nem onisciência, nem qualquer das qualidades que só podem ser encontradas em Deus. Devemos confiar que Deus está no controle. Em Ezequiel, Deus se declara o Senhor. De fato, ao longo do livro de Ezequiel, Deus diz que está fazendo algo para que saibam que Ele é o Senhor. Compartilhar a história de Satanás se encaixa no tema de Ezequiel. Quando sabemos de onde Satanás veio e para onde ele está indo, sabemos que Deus é o Senhor. Deus tem controle completo sobre Satanás do começo ao fim. Agora sabemos tudo sobre Satanás. Por causa de sua beleza, ele foi movido pelo orgulho antes de ser lançado da presença de Deus. Ele ainda é movido pelo orgulho para tomar o que é legitimamente de Deus. Conhecer o orgulho de Satanás nos permite evitá-lo em nossas próprias vidas pelo poder do Espírito Santo. A destruição de Satanás virá como resultado de seu próprio orgulho, sua arrogância e rebelião contra Deus. E assim, encerramos nossa jornada épica pela história de Satanás, do anjo glorioso ao príncipe das trevas. Mas lembre-se, esta é apenas uma das muitas histórias fascinantes que exploramos. Se você se surpreendeu hoje, imagine o que mais você pode descobrir. Se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis como este. Dê um like, comente suas reflexões e compartilhe com amigos e familiares. Quer continuar essa jornada de descobertas? Confira nossos outros vídeos, repletos de mistérios e sabedorias, que aguardam por você. Sua jornada pelo conhecimento não termina aqui. Clique no próximo vídeo e continue explorando conosco. Até a próxima! E enquanto fechamos mais um capítulo juntos, eu sei que algumas questões podem ainda ecoar em sua mente. Você pode estar se perguntando como pode navegar pelas complexidades da vida espiritual e desbloquear um caminho de abundância e bênçãos. A jornada é desafiadora, mas você não precisa caminhar sozinho. Nos comentários, você encontrará uma chave poderosa para essa porta que muitos buscam abrir.
o e-book Descubra a Prosperidade com Deus, o guia definitivo para superar desafios espirituais e viver uma vida abundante. Este não é apenas um livro, é o fruto de anos de pesquisa, vivências e revelações profundas que agora estão ao seu alcance. Imagine superar as barreiras que impedem o seu crescimento espiritual e financeiro. Pense no conforto e na segurança de viver uma vida alinhada com as promessas de prosperidade que foram destinadas a você. Esse e-book é mais do que letras em uma página. É um mapa para o tesouro que você merece. Faça parte dos muitos que já estão trilhando um caminho iluminado pela fé e pelo conhecimento. O poder de transformar sua vida está a apenas um clique. Confira agora mesmo nos comentários e inicie sua jornada para uma vida de plenitude e prosperidade. Lembre-se, a prosperidade com Deus não é apenas um sonho distante, é uma promessa à espera de ser cumprida. E com este guia, você está um passo mais perto de torná-la realidade. A sua história de sucesso começa hoje.